Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o Dr. Luiz Henrique Mandetta. Não preciso, evidentemente, apresentá-lo, o Brasil inteiro conhece e o respeita muito. Eu vejo as pesquisas de avaliação de possíveis candidatos ou de pessoas que participaram da administração pública brasileira, sempre lá entre os primeiros lugares ou em primeiro lugar está lá o Dr. Mandetta. Então, com muito prazer recebendo o Dr. Mandetta no meu canal. E a primeira questão que eu coloco para o senhor, além de agradecer a gentileza da entrevista, é a questão da CPI da Covid. O senhor que conhece, um grande especialista no assunto, como é que o senhor viu essa decisão do Supremo, por solicitação, evidentemente, do Senado Federal? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Obrigado, Marco Antônio Villa. Um prazer estar aqui com você. Sempre um jornalismo de muita qualidade, antes de tudo. E é o que está faltando em muitas políticas brasileiras, né? Seriedade e qualidade. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com você. Olha, eu passei 8 anos na Câmara Federal. Assisti nascer, assisti algumas CPIs morrerem assim que nasceram, outras ficarem no meio do caminho, algumas concluíram, algumas poucas concluíram com resultados positivos. Agora, uma coisa a gente sabe, quando se reúne o conjunto de assinaturas, quando existe o fato determinante, mesmo que você esteja num regime de minoria, como eu estava, por exemplo, quando eu era deputado federal, o meu partido era minoria e o governo tinha uma maioria absoluta, o PT tinha o apoio do Centrão inteiro, muito consolidado. Nós não somávamos no total 120 na oposição, 130, somando todos os partidos. Mas quando eventualmente conseguíamos as famosas 178 assinaturas na Câmara, ou quando o Senado conseguia o número no Senado, a gente ainda assistia um pouco os governos tentando fazer pressão para as pessoas retirarem assinaturas, alguns o faziam, mas quando ela se consolidava sobre a mesa e a minoria começa a questionar o presidente da casa pela instalação, já que não é uma prerrogativa dele instalar ou não, é obrigação, tanto já relida pelo Supremo, quanto já consagrada, inclusive nos regimentos internos da Câmara e do Senado, aí é só uma questão de como ela será feita. Quem será o presidente, quem será a relatoria, tem sempre um tempo entre as assinaturas. Agora, quando ela entra como entrou no Senado, nessa caixa de inércia, todas as vezes que se foi ao Supremo para solicitar que seja instalada, o Supremo acolheu. Então, era só uma questão de tempo, já que os senadores não retiraram as suas assinaturas. O Supremo ele não tem nem o que interpretar, ele já tem a sua jurisprudência já formada por inúmeras decisões nesse sentido. Então, é lamentável que tenha sido por esse caminho. Poderia ter sido por um caminho que não necessitasse de outro poder para ser instalada. Mas, a partir do momento que determina se instala-se, o que a gente vai assistir agora é a maneira de se instalar. O governo tentando o máximo possível de trabalhar com sua base governista, dominando toda a presidência e a relatoria, escalando o que a gente chama de tropa de choque, que vai lá bem ensaiada para poder trabalho de defesa, e a oposição tentando chamar, questionar, enfim, para no final tentar votar um relatório que seja conclusivo. Me parece que ela vem num momento melhor agora do que ser feito no ano que vem, porque o ano que vem é um ano de eleições, então já que tinha que ser feita, é melhor que seja feita agora. Mas vem aí momentos muito intensos no parlamento, nesse debate que vai se travar nessa CPI. O senhor diz momentos intensos, né? O que o senhor achou desse momento intenso do telefonema gravado do senador Jorge Cajuru com o presidente da República? Diz o senador, faz questão de afirmar que ele diz a todo mundo, e disse na próprio plenário, na tribuna, melhor dizendo, do Senado, que todos os seus telefonemas ele grava. O que o senhor achou não da gravação em si, mas principalmente do conteúdo desse telefonema?
Olha, Vila, eu não gosto muito dessa figura de gravação, sabe? Eu não gosto, eu tenho um certo desconforto com isso. Agora, se ele informou ao presidente, olha, vamos fazer uma conversa, ele é um jornalista, provavelmente aquela veia do jornalista de fazer uma interlocução gravada e que o presidente tenha ciência que estava sendo gravado, não vejo maiores problemas. Agora, quanto ao conteúdo, ele já dá exatamente a percepção. O presidente é um homem experiente de CPIs na Câmara e ele sabe que para você acabar com uma CPI, você tem várias maneiras. Uma delas é torná-las tão extensa, tão abstrata, tão grande, que se você falar, vamos colocar governadores, prefeitos, mesmo sabendo que a gente não pode, a Câmara, o Congresso não podem fazer CPI sobre estados, né? Mas, enfim, levando para esse lado, imagina você alguém pedir para auscultar os 5.571 prefeitos, auscultar os 28 governadores. Isso seria uma CPI que, no seu prazo regimental de existir, que são 90 dias, ela terminaria por ser inexequível. O segundo ponto é exatamente esse diálogo entre quem está propondo uma CPI, no caso o senador, que inclusive é coautor do pedido ao Supremo para que se instale a CPI, ou seja, aquele que está se predispondo a investigar um caso que provavelmente pode acontecer de ter que questionar o presidente da República, estar exatamente dialogando sobre como fazer isso com o próprio polo que ele vai investigar. Também me parece uma coisa bem estranha. Agora, politicamente, aumentar a crise, trazer mais pessoas para dentro, quanto mais crise, melhor. Então, traz também o STF, traz também, mistura pedido de impeachment com CPI, politiza, joga com todas as suas forças, cartas do seu baralho, para que aquilo dali torne-se o ambiente mais cáustico e tóxico possível, para inflamar essa base que vive de carne aos leões diariamente, para, fazendo isso, tentar fazer com que essa CPI dê em nada. Eu acho que essa está muito clara a estratégia do governo. Polemizar, politizar qualquer coisa que se faz ali, mas principalmente plantar crises diárias nesse momento, como se fosse aquela estratégia, vamos apagar fogo com fogo. Então, eu acho que esse é o que eu percebi do conteúdo daquela conversa, e não tendo nenhuma diferença para ele se isso causa uma crise maior com o judiciário, se isso causa uma crise com o Senado ou com quem quer que seja. Doutor Mandetta, eu li o livro do senhor, Um Paciente Chamado Brasil, acompanhei, evidentemente, o ano passado, todos os trabalhos realizados, desde lá do início de 2020, né? Aí tivemos essa tragédia inteira do ano, agora esse início do ano terrível, né? Tivemos um primeiro trimestre dramático. Na avaliação do senhor, eu lembro que um dos números, o número mais dramático, vamos chamar assim, mais duro apresentado o ano passado, e até o senhor fala no livro do senhor, evidentemente o senhor não era mais ministro da Saúde, só para informar quem nos acompanha, era 180 mil mortes. Eu me lembro, salvo engano, o número. Para o 180 mil para o ano de 2020. O cenário 2020. Foi desenhado até dezembro de 2020. Né? Naquela época, eu não fiz o cenário mais à frente, mas até o momento que a gente tinha a percepção que poderia chegar alguma vacina seria dezembro de 2020, 180 mil óbitos. Nós temos o dobro, quase o dobro hoje, numa situação terrível. Nós já estamos em abril, né, de 2021, e nada indica, não sei se eu estou correto, doutor Mandetta, que isso deva se reverter a curto prazo, né? Como é que o senhor avalia tudo isso? Porque eu, sinceramente, eu não sou evidentemente um especialista no assunto, acompanho a conjuntura, eu nunca imaginei que nós atingiríamos esse número, sinceramente, e nunca imaginei que nós chegássemos a uma situação que eu não soubesse o que vai acontecer daqui a um mês, um bimestre, um semestre, sem ter perspectiva.
que deixa a gente mais angustiado, porque o sentimento de angústia com as pessoas é muito grande. Como é que o senhor vê essa situação que nós estamos vivendo? Esse mês, se continuar assim, abril, final do mês, podemos alcançar 400 mil óbitos. A média de óbitos ela está refletindo dois fatores: um aumento da transmissão do vírus descontrolada e uma pior acentuada no cuidado, na maneira do cuidado desse paciente. Nós caímos, diminuímos, nós perdemos um número enorme de médicos, intensivistas, enfermeiros, gente experimentada que caiu durante esse caminho, ou alguns que estão sequelados ou entraram em estado de fadiga total porque contaminaram seus pais, seus filhos, sua esposa. Então, é um núcleo, uma força de trabalho extremamente fadigada e em burnout. E, fora isso, um vírus descontrolado. Nós chegamos até isso por uma somatória de fatores. Eu diria que o primeiro deles foi quando se fez um movimento contrário pelo presidente, contrário à unidade do nosso sistema de saúde, que é o SUS. Na ideia do presidente, mesmo quando eu estava ministro, era que o governo federal saísse, se afastasse daquela agenda, deixasse aquela agenda para governos estaduais e municipais e passasse o governo federal mais a uma condição de crítico dos governadores e dos municípios, e não partícipe do processo, como se falasse assim, olha, manda o recurso e dali para trás recua e deixa que eles administrem esse caos. Vamos ficar numa posição confortável de comentaristas, o que era logicamente impossível, já que o nosso sistema ele é por si só tripartite. Ele trabalha sobre a ótica de união, governo e municipal. É o pacto federativo mais vivo, mais intenso que nós temos, é o de saúde, maior do que todas as outras políticas. Então, esse é um ponto muito dramático, porque você retira uma das fortalezas que você tem para enfrentar uma doença dessa, que é o diferencial para outros países de nós termos um sistema que consegue falar com todos os níveis a mesma língua. Isso foi perdido, principalmente quando me retiram do ministério, depois o Taishi ele nem experimentou o pacto, mas quando entra o general, e o general literalmente entende aquilo como uma maneira de sair completamente do problema, a ponto de não querer dar os números oficiais, ter que ter tido uma ordem do STF para o Ministério consolidar os números, já que disso ele não podia correr. Então, isso foi um ponto muito nevrálgico. O passo seguinte foi que, quebrando o Pacto Federativo, a crítica que foi feita, a política a ser feita, foi uma crítica a toda medida de prevenção. A toda medida que fosse, vamos diminuir a transmissão aqui, mesmo que com todos os números científicos, de onde que as pessoas estão pegando a doença, qual é o tamanho do sistema, qual o tamanho da rede de oxigênio, qual o tamanho dos medicamentos, qual o número de médicos, enfim, mesmo eles tendo todos os elementos, o governo federal criticava toda e qualquer iniciativa de diminuir a atividade econômica, social, porque ele politicamente optou de fazer a crítica. Não havia nada ali que fosse de ciência ou que tivesse uma alternativa para aquilo. Como aquilo ficaria extremamente vazio, ele pegou a primeira caixa de remédio e falou: a alternativa é essa. E começou a politizar isso para falar: não façam nada disso, deem esse remedinho aqui, vai todo mundo trabalhar. Na verdade, o governador não está deixando você trabalhar, o prefeito não está deixando você trabalhar. As suas mídias sociais passaram a estimular as pessoas a irem para as prefeituras, apedrejem a prefeitura, xinguem os prefeitos. E como essa crise sanitária ela tem desdobramento social, econômico, tem uma parte da população que sofre o abalo econômico, que sofre o abalo social, que compra facilmente essa tese da gripezinha, essa tese da cloroquina. Isso somado a todo efeitos secundários, a medicina brasileira completamente à deriva, sem nenhuma nota técnica após 1 ano e 4 meses do aparecimento do vírus,
A medicina brasileira é uma das poucas do mundo que está deixando cada cabeça uma sentença. Todas as outras já deram notas técnicas, que é o que baliza essa profissão, é onde dá os limites. Então, a nossa continuou desenfreada, o que deu espaço e dá espaço para todo tipo de propositura. Isso também minou o relacionamento médico-paciente. As pessoas passaram a se medicar pela internet, por qualquer coisa. Como é que é o protocolo daquele cara que apareceu aquele dia, falando que curou todo mundo, eu quero daquele. Virou um mercado persa isso. O ponto também que é inadmissível, não dá para compreender. Esse daí não tem como nenhuma teoria, nem a teoria política, nem a teoria econômica ou social, é você saber que você tem uma doença viral, que você não tem anticorpo, que a sua população, o seu povo, está em expansão de doença e automaticamente expansão de morte. Você ter a vacina na sua porta, os laboratórios bateram na porta do Brasil, falaram, olha, eu quero vender para você em primeiro, porque o Brasil tem a melhor rede de aplicação de vacina, não é porque eles sejam bonzinhos, não. E seria um cartão de visita para eles fundamental. Né? Eles já tinham feito os acordos com o chamado Primeiro Mundo, pré-acordos, eles estavam agora procurando países. O Chile comprou, vários países compraram. Eu não consigo entender essa, não tem ninguém que me faça entender por que o Brasil disse não quero comprar a vacina. Eu não sei se eles embarcaram em alguma teoria de que já tinha anticorpo em todo mundo, já tinha o efeito rebanho pela via natural, aquela teoria do Osmar Terra, não sei se foi aquilo, não sei se foi uma teoria de que, olha, como já tem um anticorpo, se você comprar a vacina, não vai adiantar nada, ela vai ficar no armário, ninguém vai usar, porque todo mundo já pegou, porque eles tinham parado de fazer inquérito. Não sei se acharam que o movimento anti-vacina seria tão grande ao ponto de dar esse lado político para eles, mas aqui no Brasil esse movimento anti-vacina ele é muito baixo, nós temos uma cultura já muito consolidada pró-vacina em todas as gerações que passaram pelo sistema vacinal brasileiro e conquistaram o fim da polio. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar que você lá em São José do Rio Preto jogava bola, eu aqui em Campo Grande jogava bola. Você deve se lembrar, você é mais novo que eu, mas eu tinha amigos que tinham... Sou mais velho. Você é mais novo. Eu tinha amigos que tinham sequela de pólio, que tinham a perna fininha. Você provavelmente vai se lembrar de uma ou outra pessoa, quando Sim. Você abrir o olho, você vai falar, eu me lembro daquela criança, daquele cara. Nós superamos aquilo com vacina. O último caso de pólio no Brasil foi em 1986, quer dizer, é um passado muito recente, isso está muito vivo, a conquista da vacina, né, pelos nossos pais, foram eles que nos levaram para vacinar, naquelas campanhas todas que tiveram, e nós aprendemos aquilo e levamos os nossos filhos. Então, aquilo muito consolidado. Por que eles não deram aquela arma para o brasileiro, eu não consigo imaginar, mas era ter feito aquilo em julho, agosto, quando foi oferecido para o Brasil, e nós teríamos começado a vacinar em novembro. Que nós tivéssemos essa variante mais transmissível, mas se tivéssemos começado em novembro com uma pleiade de vacinas, nós teríamos chegado em março, nós não teríamos colapso. Porque se você olhar os números agora, nós vacinamos pouco, mas os poucos acima de 90, 80 anos que vacinamos já não estão mais frequentando os CTIs. A doença vai migrando para uma outra faixa etária. Hoje, 84% das pessoas que estão nos CTIs estão naquela faixa etária de 55 a 75 anos, que são os que ainda estão com a vacinação ou não receberam ou estão com a vacinação incompleta. E se nós tivéssemos feito a vacina, essas pessoas já teriam recebido as 2 doses da vacina. Nós estaríamos agora falando dos jovens, como está os Estados Unidos agora falando da vacinação dos jovens. Talvez a gente tivesse feito mais rápido que os Estados Unidos, porque lá eles não têm rede para vacinar e nós teríamos. Então, essa é assim, sem explicação nenhuma. Não tem nenhuma, não tem nada, nem do ponto de vista político, porque as outras você ainda pode falar, tá, ele pegou a cloroquina para fazer política, para enganar, fez um kit ilusão para criticar governador, prefeito, jogou a população contra, vai e vem, mas não comprar a vacina
talvez tenha sido o maior crime que eles cometeram. Você não dá o remédio que previne a morte. Isso é terrível, é terrível. E nisso, doutor Mandetta, eu sei que é difícil traçar um quadro agora, até o final do primeiro semestre e até entrando no segundo semestre. Nesse um retrato, um flash agora, olhando para final do segundo trimestre e o segundo semestre chegando, como é que fica? É possível nós chegarmos a esses números? Eu vejo os números e fico assustado. Falo meados de julho, 500 mil mortes, 500 mil, eu nunca imaginaria. E alguns falam, olha, eu vi até o ministro da Saúde falar, olha, as compras para o segundo semestre de chegar as vacinas é provável que não chegue. O que pode acontecer conosco? Tem mais mutações do vírus? Ou a vacina que chegar não ser mais adequada a essas mutações? Essa permanência da pandemia, o que pode significar? Isso é uma loteria biológica do absurdo, do caos. Quando você tem um vírus que você vai fazendo a vacinação muito lenta, como a gente está fazendo, o vírus fica sob pressão, porque vamos supor que você chegue numa sala, nessa sala tem 10 pessoas, e vamos supor que 4 tenham vacinadas e 2 estejam parcialmente vacinadas e 4 estejam não vacinadas. O vírus ele vai entrar no organismo de uma pessoa vacinada e ele não vai conseguir se multiplicar, vai morrer. Então, aquela cepa começa a falar, o vírus sofre pressão, fala, vamos entrar nos 4 não vacinados, os 4 vão pegar. Então, você vai achatando isso. E quando ele vai batendo no corpo dos que já estão vacinados, e ele é uma substância microscópica, mas viva, ele sofre uma pressão para mudar o seu gene, para tentar enganar aquele nosso sistema imunológico. Ele é uma tentativa, vírus só tem 2 características, transmissibilidade e convivência, ou letalidade. Quanto que ele multiplica e quanto que ele convive com a gente. Então, ele vai mudando principalmente a transmissibilidade. O vírus não se torna mais letal, é mau negócio para o vírus que o hospedeiro morra, porque ele morre junto. Agora, transmitir mais e mais e mais e mais é bom negócio para ele. Então, ele vai sofrendo uma pressão contínua. Diferente de quando você tem o estoque de vacinas e vacina, num espaço de 30 dias, a população inteira. Não dá tempo desta pressão contínua ficar brincando de pressão sobre vírus. Então, a gente deve, sim, ter variantes. O que a gente está com o fôlego preso é para saber se a variante continua sendo suscetível, respondendo bem à vacina. Cada vez que sai uma cepa, o mundo prende o fôlego e vai para os laboratórios ver se aquela cepa, aquela variante responde à vacina. A variante sul-africana foi a que mais driblou as vacinas até agora, mas ainda assim responde parcialmente. A brasileira parece que responde às vacinas que nós temos aqui, a inglesa responde também. Mas nada impede de surgir uma variante como surgiu no Brasil, pode surgir na Índia, no Laos, na África. O problema é mundial em relação à quantidade de vacinas. Enquanto isso vai acontecendo nesse ritmo de vacinação lenta, o vírus vai mudando o seu perfil de faixa etária. Como ele tem que transmitir mais, ele vai pegar mais jovens, cada vez mais jovens. Como ele tem que ser mais e mais transmissível, ele vai chegar nas crianças. Então, pode chegar uma hora que a gente precise ter CTI de pediatria, porque as crianças complicam também num percentual pequeno, mas se ele vai fazendo variante para entrar no corpo das crianças, que serão as únicas não vacinadas no final desse ano, você vai deixar somente o 0 a 20 sem vacina. O que pode ser o 0 a 20, a grande tempestade viral final, porque é o que vai restar para esse vírus, e para ele poder se multiplicar no corpo de crianças e adolescentes, ele tem que aumentar muito a sua carga viral, a sua capacidade de replicar. Então, são cenários que a gente discute dentro de ambientes acadêmicos. Ele tem muitas variáveis no meio do caminho, tem muitos senões no meio do caminho, tem muitas coisas que não dependem da nossa vontade,
e a gente vai assistir torcendo para que não aconteça, mas vigilantes caso aconteça, para a gente tomar medidas mais que visem outros grupos. A gente deve, sim, terminar esse semestre com esse número que você falou. Eu imagino que isso vai acontecer, porque nós estamos chegando em cima e estamos estacionados num nível muito alto, né? Estamos batendo sistematicamente recordes de índices semanais acima de 4.200 óbitos em 24 horas, em alguns dias, mas com média superior a 3.000. E como a queda vai ser uma queda lenta, você ainda vai ter que voltar para aquele período de 2.800, de 2.500, sendo que as pessoas vão ter assim, já está morrendo só 1.500 por dia, agora está bom. Vai dar aquela sensação, estava morrendo 4, agora está morrendo 1.500. Então, isso joga a favor do vírus. Agora, 1.500 por dia são 6 Boeings de 250 pessoas caindo em cima da nossa cabeça todo dia. E isso vai perdurar por um bom tempo, até que a gente tenha condições de vacinar uma camada muito expressiva da população, que depois dos idosos vem, que são os comorbidades. E aí já politizaram, já estão agora vacinando por categoria profissional, como se o risco fosse ocupacional, o risco é biológico, é epidemiológico, né? Então, é mais um componente político a atrapalhar a lógica científica na abordagem da doença. Justamente pegando a questão política, doutor Mandetta, no dia 31 de março, um manifesto pela democracia, do qual o senhor é um dos subscritores, colocou para mim foi uma surpresa o manifesto, confesso. Eu não sei como é que começou, como é que teve início as articulações, se fosse possível, não sei se é possível o senhor falar sobre isso, mas como é que chegou ao manifesto e na leitura do senhor, qual é a importância desse manifesto? Porque tudo amarra na questão política. A economia amarra na política, saúde na política, a educação na política. Não adianta fugir da política. É a política que vai ser, que poderá dar os caminhos para solucionar esse conjunto de problemas. Então, sobre o manifesto, como é que se chegou ao texto e qual é a importância que o senhor considera desse manifesto? Todas as vezes que você tem crise, nós estamos numa crise de saúde. Você pode ter certeza que quando a gente solucionar, a gente vai ter andado muitas coisas, vai ter o lado bom de toda a crise, e você tem essas vacinas, por exemplo, da Pfizer, que é com RNA mensageiro, a gente provavelmente vai usar essa tecnologia para solucionar dengue daqui a pouco, malária daqui a pouco. São pressões que a gente sofre, a gente é ameaçado, no caso aqui está sendo ameaçada a vida das nossas famílias, que faz o ser humano andar e romper paradigmas. Na política não é diferente. Aquela semana foi uma semana extremamente simbólica para uma geração enorme de brasileiros que passou por aquele período de redemocratização, de luta pela democracia. Talvez as gerações mais novas, igual vacina, né? Eles acham que veio de graça. Eles não sabem que as pessoas foram às ruas, o movimento de diretas. Eles não sabem o tamanho da caminhada que foi para conquistar uma constituinte, uma constituição nova. Foi muito duro. E aquela semana, tudo que se fez politicamente por parte do governo foi ameaçar a democracia. Uma semana em que você faz a exoneração do ministro da Defesa, do quilate do ministro Fernando, que é um homem ponderado, um homem muito, muito ciente do papel das forças. Na sequência, uma crise militar absurda, né? Você deixar o comando das 3 armas no mesmo dia era uma coisa impensável. Eu acho que a última crise militar desse porte talvez tenha sido ainda na época do regime militar, com o Geisel, o episódio do Silvio Frota. A gente perdeu o comando do Exército, que estava sendo conduzido de uma maneira correta pelo general Pujol, e sabendo do ambiente no meio militar, e o presidente tensionando nas vésperas do 31 de março, que é, na cabeça dele, aniversário da Revolução,
nomeia um novo ministro, Braga Neto, que é dessa mesma lavra de generais, mas ainda estava naquele momento na Casa Civil e fala em celebrar 64 no dia seguinte. Quando circula nos meios aquela ordem do dia dos quartéis, que seria lida no dia seguinte em todos os quartéis, eu confesso para você que eu li aquilo e refleti e comecei a falar: isso não pode ser uma resposta isolada, isso não pode ser eu achando que isso não está certo, isso não pode ser um jornalista, isso não pode ser uma pessoa. A nossa sociedade está tão fragmentada, está tão picada, fizeram picadinho da nossa liga social, que se fosse naquele período, se alguém fizesse isso com a democracia, saía uma multidão à rua para protestar. Mas agora a gente não consegue reunir as pessoas em torno de nada. E esse incômodo foi me consumindo. A primeira ideia que eu tive foi que nós fizéssemos uma campanha de coleta de assinaturas para um projeto de iniciativa popular, em que a gente mandasse para o Congresso um número grande de assinaturas, para que eles criassem o Dia da Consciência Democrática no dia 31 de março, que fosse um dia para reflexão sobre a democracia, da importância da democracia, para que todos analisassem o que colaboraram para a democracia ou o que conspiraram contra, os excessos. Isso não importa o lado A, o lado B da história, mas para as crianças, para os colégios, para os jovens, para os adolescentes, respirarem a consciência democrática, para você incutir um pouco de valor de democracia na nossa sociedade. E aí, entre nascer aquela ideia e achar que a ideia era boa, comecei, então, a trabalhar, a fazer um texto, uma coisa, mas já era tarde na noite do dia 30 de março, então você tem pouca possibilidade. No próprio dia 31, e aquilo só teria razão de ser se fosse lançado naquele dia, porque a resposta tinha que ser dada naquele dia. Então, daí para frente, foi mais uma troca de informações com as pessoas sobre a situação. Esses que eu tinha mais à mão foram os que eu liguei, do Amoedo, do Eduardo Leite, do Huck, do Dória, do Ciro. Todo mundo olhou e falou: nós temos que dar uma nota, nós temos que fazer. A figura de criar a plataforma, de criar a coleta de assinaturas, ela é muito mais difícil, muito mais lenta. Então, nós usamos aquele texto que amparava o projeto de lei de iniciativa popular, a justificativa que eu tinha escrito na véspera, e falamos: bom, já que aquilo é muito complexo, demoraria muito para fazer, vamos assinar como um manifesto e cada um se encarregue de colocar nas suas mídias sociais. Isso só ficou pronto às 7 horas da noite, que não é nenhum horário bom para a imprensa trabalhar. Acabou que a imprensa escrita, os jornais, foram os que, na manhã seguinte, mais se apropriaram da dimensão daquele ato, que veio vestido, e todo o sentido estava no texto. O que nos unia era uma posição sobre essas ameaças democráticas, mas rapidamente a imprensa, principalmente a imprensa especializada política, falou: não, espera aí, olha, eles assinaram um texto, o Ciro assinou um texto aqui, como assim? Então eles vão andar juntos agora? Qual é o próximo passo? Aqueles que torcem mais por essa linha. Os outros falaram: não, mas que absurdo, o Lula é o maior democrata do planeta, ele tem democracia em Marte, ele é marciano para a democracia também, por que ele não assinou? Então, tornou-se, acredito que nesse semestre, dois fatos políticos que me parece que foram muito intensos. O primeiro foi a decisão do STF de anular toda o processo em Curitiba e o Lula reconquistar aí suas prerrogativas, sem dar explicação nenhuma sobre o que ocorreu. Isso é um fato político. E o outro, eu acho que é esse nascedouro de uma possibilidade do país ter uma frente ampla, democrática, que possa construir um projeto de nação que seja comum a várias correntes e que possa ter, ao término disso, condições políticas, tem que se estressar muito para isso, de ter a não fragmentação
dessas candidaturas. Agora, isso vai ser um processo mais lento, isso vai para o campo do tempo da política mesmo, não no tempo da internet, nem no tempo assim, temos que fazer isso hoje, porque hoje era 31 de março. Né? Isso vai no tempo agora, no tempo da política. Mas está avançando bem essa consciência coletiva de que não dá para apostar em extremos populistas, que nós já quebramos a cara duas vezes. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. Olhando, justamente pegando essa continuação do que o senhor destacou, olhando para 22, claro que política daqui a 1 ano e meio tem toda a dinâmica, ninguém sabe direito o que vai ocorrer, a CPI da Covid, caso instalada, e investigar pode ter efeitos políticos que nós não sabemos quais, né? Desculpe, nesse momento. Então, a questão que se coloca é a construção de alternativas do que se chama de polo democrático, centro democrático, várias denominações. O manifesto pode ter sido o início para tal, não se sabe ainda. O senhor acredita que é possível, sei que com bastante antecedência, o senhor antecipou algumas das questões dessa questão na resposta anterior, mas é possível construir uma alternativa democrática distante dos chamados populismos, do extremismo, tendo em vista a história recente do Brasil, tendo em vista que o Brasil é um país muito grande, tem as questões estaduais nessa construção federal, que não é simples resolver as alianças estaduais, se elas interferem ou não na aliança federal. Portanto, ninguém sabe até onde vai a pandemia e seus efeitos devastadores de vidas e na economia e na política, mas deixando essas pequenas questões de lado, olhando para 22, é possível essa construção? Quer dizer, porque hoje mesmo eu li um artigo do Fernando Gabeira, sempre muito bom, no jornal Globo, e ele usa até uma passagem, que eu não vou falar aqui, mas uma passagem do Mário Vargas Llosa no livro Conversa na Catedral, que é uma pergunta que as pessoas estão conversando lá, como é que o Peru tinha chegado àquela situação, né, no romance. E é uma pergunta que se alguém falar como é que o Brasil chegou na situação, eu não teria resposta. Acho que é difícil alguém também tê-la pronta, de falar, não, chegou e a pessoa já abre e entrega. Mas, olhando para o ano que vem, construir esse centro democrático com base em quê? Quais são os fundamentos para construir um polo democrático para 2022? Olha, Vila, os fundamentos, eu acho que a própria pandemia os revela. Nós estamos passando por essa pandemia com problemas históricos, crônicos, que os governos não enfrentaram e que agora estão cobrando o preço. Então, é impossível nós fazermos algo que não reconheça as nossas diferenças sociais e políticas sérias que possam as diminuir e atenuar e ter um projeto de país, de nação. Alguma coisa que nos dê brilho nos olhos, da gente saber aonde a gente vai chegar e não ficar enxugando gelo sobre essas questões. Está muito claro que a educação emerge dessa pandemia com a maior crise da sua história em termos de transmissão de conhecimentos, de alfabetização, de êxodo escolar. Então, vem aí uma mega crise da educação. A agenda de meio ambiente, é impossível o Brasil não capitalizar o que já fez em meio ambiente, mas principalmente capitalizar de ser a maior potência sustentável do mundo, já que nós temos condições de fazer, só que tem que colocar isso fora da retórica e passar isso para as ações práticas de sustentabilidade. Nós temos em todas as pastas, não há nenhuma pasta que seja não importante nesse momento. A saúde vai ter um pós-pandemia extremamente complexo, só em números de mamografias que não foram feitas no ano passado, a gente deve colher tanto câncer de mama em estágio 3 e 4, com radioterapia, com quimioterapia, que o sistema vai ter o colapso das eletivas ali na frente. Nós temos na questão de cultura, de entretenimento, na questão do turismo. Então, todas essas áreas estarão muito vivas e todas elas precisando de uma liderança muito grande que reveja os marcos e acione, bote as nossas velas do barco chamado Brasil
a favor do vento para a gente andar em busca da esperança e do trabalho que tem na frente. As outras duas são velas antigas, rotas, que não conseguem fazer com que o nosso barco vá. Então, eu acho que o grande diferencial é esse, a capacidade que terá uma frente muito ampla de determinar quais são os nossos pontos de convergência, nós, sociedade. Nós, enquanto nação, resgatar um pouco daquele orgulho de nação que nós herdamos dos imigrantes e que, em algum momento, nós deixamos se perder para nos tornarmos quase que um bando de apoiadores cegos de A ou B. Eu acho que essa é a grande entrada. E quando a gente fala populismo, são políticas inconsequentes. Não é deixar de ser linguagem popular, é dialogar cara a cara, conversar dentro da comunidade social, dentro da área de exclusão, dentro dos meninos negros de periferia que estão aí frequentando todas as estatísticas de violência, de assassinato, de presídios. Esse diálogo ali dentro, franco, aberto, aonde a gente sente e fala, olha, nós estamos aqui, o caminho vai ser reconstruir a partir da decisão coletiva e nós estamos apontando o nosso barco no rumo da nação. Para fazer isso, todos devem se despir das suas certezas, porque todos, bem ou mal, têm lá suas convicções, alguns são mais estatizantes, outros são mais liberais, um discute o tamanho do Estado, um discute o tamanho de como fazer. Mas o diagnóstico de que é preciso modernizar essa esquerda com aquele discurso anacrônico ou essa extrema-direita perversa do Bolsonaro, que é preciso pegar o que há de melhor na nossa sociedade e juntar, esse deve ser o combustível, esse deve ser, não para ser contra Lula ou contra Bolsonaro, mas para ser a favor de um país que tá olhando para a gente, diferente da conversa das pessoas na catedral, agora é a própria catedral, é o próprio Brasil que está olhando para a gente, falando, pô, o que vocês vão fazer comigo? O que vocês vão fazer? Vão me deixar deitado aqui eternamente em berço esplêndido? Não vão usar na sua totalidade tudo que eu lhes dou, tudo que eu estou aqui na bandeja para vocês fazerem? Me levem para o lugar de destaque, refazer toda essa política exterior brasileira, diplomacia brasileira, que foi completamente humilhada por decisões políticas equivocadas, refazer o caminho de industrialização de um país que se rendeu rapidamente à lógica da Península Asiática e que tem agora o mundo inteiro falando, olha, precisamos ter alternativa a essa maneira como a Península Asiática dominou os mercados do mundo, porque quando ela fechou, ela deixou o mundo todo de joelho. Então, vem aí complexos industriais estratégicos em saúde, o Brasil com um polo maravilhoso. Há que se falar nesse país sobre ciência, sobre patente, não aquela universidade modorrenta que produz papel, mas aquela universidade que propõe ciência, produto, produção. A USP tem uma patente de um medicamento chamado Vonal, que corresponde por 98% de todas as patentes que a USP tem, que são mais de 1.200, um medicamento. Isso precisamos experimentar o sucesso. O Brasil precisa se convencer que ele pode, deve e tem condições desde que isso tudo seja feito sobre um mantra. Sem educação de qualidade não se quita a dívida social histórica que esse país plantou. Então, o desafio desses homens, desses partidos, da própria sociedade, porque os partidos estão muito fracos, muito fragmentados, é de sentar e partir desse espírito de corpo, é ter brilho no olho, é pôr a faca no dente e falar, opa, não vão tomar, não podem tomar a democracia assim, não podem tomar os valores assim, não dá para ser assim, não é um centro amorfo, não é aquele centro que é um muro, não, o centro é do homem sensato, das pessoas de bem, que são a maioria,
que quando a gente faz as pesquisas aí, mais de 54% fala, eu não quero nem esse nem aquele. Mas ela também não sabe o que dizer, o que ela quer, porque ainda não foi apresentada e ela não foi chamada para falar o que ela quer. Então, acho que o próximo passo depois daquele manifesto, Vila, deve ser a construção do grande guarda-chuva, do grande pacto político com o Brasil, com a sociedade brasileira, que dê as condições de todo mundo vir para dentro desse pacto, trazendo as suas certezas. O Ciro já lá tem o seu plano de desenvolvimento para o país. Sem nenhuma certeza, abra o seu plano. Coloque junto do plano que tem o PSDB, que tem o MDB, que tem a OAB, que tem os meninos dos movimentos novos agora de internet, que queiram participar, abra. A gente tem que sonhar grande, a gente tem que sonhar que essa sopa de letrinha de partidos, se Deus quiser, vai ter fim com as cláusulas todas de barreira e que a gente vai poder fazer essa discussão no ambiente dos partidos. Mas fragmentado como está, a gente vai ter que fazer essa discussão usando as forças que a gente tem e convivendo com as pessoas que vão querer nos rotular. Ah, esse cara é de direita, esse cara é de extrema direita, esse é de esquerda, esse é de extrema esquerda, esse pode, esse não pode, esse deveria estar, porque estão impregnados do velho. Então vai ter que se desfiar e falar, vem todo mundo. Quem é que não quer abrir mão das suas certezas, então fique lá no seu mundinho. Aqueles que quiserem submeter as suas certezas a um estresse coletivo para chegar num ponto comum de consenso, venham, que a porta está aberta e que o livro é um livro em branco para a gente escrever. E aí eu acho que, nesse momento, a gente vai conseguir andar. E é isso que está sendo agora pensado, de como fazer esse grande guarda-chuva que caibam todos os homens de bem, que zelem por princípios macro de democracia, de equilíbrio econômico, dessas questões que são condicionantes para que os sonhos possam ser perseguidos. Legal, olha, muito obrigado, doutor Luiz Henrique Mandetta, por mais essa entrevista, por questões importantíssimas colocadas no campo da pandemia, no campo da política. E nós, essa história, dias melhores virão, né? A gente não pode perder a esperança, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, dramático, complexo, que ninguém gostaria de estar vivendo, mas temos de encontrar as saídas. Em outros momentos da história republicana, nós encontramos a saída, e sempre, que é um compromisso nosso no canal, que é a defesa da democracia. Os caminhos só poderão ser obtidos no interior da democracia e da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Então, agradeço muito ao senhor e vamos voltar a conversar numa próxima oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Vila, agradeço a todo mundo que adora toda a sua entrevista, como eu, que baixa todas. Então, com certeza, em nome dos seus milhares de fãs, muito obrigado pela qualidade do seu jornalismo. Vamos, todos que estiverem escutando, não esqueçam, lave as mãos, guarde uma distância de 2 a 3 metros, não aglomera, jovem não é invencível, calma, nós temos aí uma perspectiva, vamos sair junto dessas aí para a gente poder retomar o nosso país. Nós somos do bem e o bem sempre vence, pelo menos foi assim que eu aprendi com meus pais. Então, eles são cabeça branca, provavelmente sabiam muito bem o que estavam dizendo, assim como os pais do Vila. Obrigado aí, Vila. Valeu.